Salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Homens em Foco podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Giacomelli, sou empresário, pai do Miguel, marido da Thaís e mais um homem em busca de conhecimento para contribuir cada vez mais dentro da sociedade que a gente vive. Mais uma vez aqui com o meu parceiro Marco Túlio, grande amigo Marco Túlio, tamo junto. Então, sou o Marco Túlio Brunelli Magalhães, sou administrador de empresas, atualmente trabalho como CFO e também como terapeuta comportamental sistêmico. Né? E a gente trouxe hoje um convidado muito especial, um grande médico, especialista em terapias hormonais, emagrecimento e performance para falar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Muito obrigado, galera. Pessoal, sou o Dr. Bruno Urzedo da Rocha. Vim aqui para contar um pouco para vocês aí, introdução à minha história e conversar aqui com esses amigos aqui sobre o que vier à tona em relação à saúde do homem, comportamento, relevância que tem isso no dia a dia, no aspecto da liderança do homem, nas condutas, no físico, na saúde. Então, vamos contemplar isso aí juntos. Boa, Brunão. Obrigadão pela sua presença aqui. Valeu demais. Eu que agradeço. Brunão, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história para nós. Quem que é o Dr. Bruno? Por que medicina? Você é um cara que gosta de treinar, assim como eu, assim como o Marco Túlio. Faz um briefing aí da sua caminhada para nós. Então, agradecer a primeira oportunidade aí de vocês. Prazer estar com vocês aí, falando sobre um tema que está aí há pelo menos 12 anos da minha vida, que é saúde do homem, principalmente em relação a treinamento, performance, estética, melhora de qualidade de vida no geral. Já me apresentei em relação ao nome. Eu sou de Uberlândia, natural daqui mesmo. Fiz faculdade de medicina na Universidade de Rio Verde. Posteriormente, vim aqui para voltar à minha cidade natal, onde eu sempre estive também. Mesmo fazendo faculdade fora, eu sempre fiz questão de estar aqui em Uberlândia presente, por conta dos amigos, por conta da família, por conta da minha namorada, e também para já estreitar esse laço com a população daqui, que é onde eu queria estar atuando. Treino musculação aí já há 12 anos, então assim, desde o momento que eu entrei, comecei a ver a diferença que a musculação trouxe na minha vida. Questão de autoestima, primeiramente, que é o motivo que traz qualquer homem a treinar, no meu caso, pela magreza, osteopenia, osteoporose quase na época, mas muita falta de músculo que me trouxe realmente a necessidade de me sentir melhor perante a sociedade, desenvolvendo esse físico para desenvolver questão de autoestima. E desde então, desde os 17 anos, nunca parei de treinar. Sempre foi algo que eu gostei, então para mim nunca foi um sacrifício e sempre me movimentei pelos resultados. Então é algo, inclusive, que eu sempre falo para quem está começando. Comprometer-se ajuda muito em relação a você conseguir manter a constância. Porque você vendo resultados, você vai sempre mantendo ali a vontade de continuar, ver até onde você consegue chegar. No mínimo, não querer perder aquele desenvolvimento que teve, né? Porque, lógico, cada pessoa tem um objetivo. Alguns querem ir mais longe, alguns querem só saúde. Alguns querem, às vezes, até ultrapassar a saúde para pensar em performance, porque, de fato, o esporte em altíssimo nível não é saudável, é uma coisa que as pessoas têm que entender também. Mas é mais ou menos isso. 12 anos de treino, sempre prego que o profissional da saúde, principalmente dessa área esportiva, ele tem que viver o que ele diz, né? É como pai, né? O exemplo a gente não fala, a gente faz. Acho muito difícil alguém me levar a fazer algo sem que dê o exemplo. Sempre foi assim comigo. Sempre tive dificuldade na época, antes de atuar, em confiar no serviço de alguém por conta disso, pelo menos na região. Então, sempre fui autodidata nessa relação, até porque na medicina, esses tratamentos de performance esportivos, questão até o que abrange a estética, sempre foi um tabu na medicina e, por conta disso, o estudo sempre teve que ser ali paralelo. Além da medicina, sempre tive que estudar essa parte ali meio que no off, até no underground antigamente, nas questões que tangem o esporte. É tudo muito empírico, né? Muito empírico. Assim, pensando no fisiculturismo, nem se fala. É tudo muito, como não tem muito
muita proteção ali das sociedades para que o médico trate esses pacientes. Inclusive, muitos acabam passando preconceito para os pacientes que fazem uso, às vezes, de um recurso ergogênico, às vezes quem quer performar dentro de uma atividade física, de um esporte. A maioria dos médicos não tem ali a capacidade de tratá-los e ainda trata com preconceito muitos deles. É algo que eu sempre vi, sempre quis trazer ali uma visão mais, como é que eu falo, acolhedora para esse paciente, né? Para esse, seja homem, seja mulher, né? Para quem faz ali com gosto atividade física, exercício, esporte no geral, para quem quer performar mais, quem está ali além de só saúde, mas lógico também, quem vive ali fazendo exercício também para melhorar autoestima, saúde, não só quem quer ser um atleta, né? Legal. Bruno, e por que medicina? Medicina, assim, eu sempre quis essa área esportiva de fato. Sempre me interessei pela parte da endocrinologia, da nutrologia. Então, o que me interessou a entrar já foi querendo atuar onde eu atuo. Legal. É uma certeza que eu sempre tive durante o curso, por exemplo. Eu nunca passou na minha cabeça fazer outra área que não fosse tratar a parte esportiva, a parte assim que realmente vai agregar na questão estética e esportiva, ou seja, que não fosse em medidas drásticas como uma cirurgia plástica. Eu acredito fielmente que a mudança de estilo de vida é algo que você vai levar ali os benefícios disso para a vida toda, diferente de uma cirurgia plástica. Não que eu condene, muito pelo contrário, mas é a minha linha de pensamento, né? Mudança de estilo de vida, trazendo ali, além de estética, de performance, de autoestima, longevidade, né? E então eu sempre quis a medicina para atuar realmente nessa área. Eu já entrei com essa cabeça de ir para a área esportiva, de tratar esse paciente aí que carece de profissionais realmente qualificados no Brasil. Então, realmente, meu foco sempre foi esse. E aí, felizmente, eu tive força de mesmo com todo o preconceito que existe na área médica, persistir e estou aqui. Hoje em dia, tratando o público que eu sempre quis tratar, que são esses pacientes que têm um cuidado especial e muitas das vezes foram até renegados por outros médicos. Quem já foi em médicos fora desse âmbito sabe como que é. Uma história boa para contar aqui. Essa é uma demanda que está cada vez mais crescente, né, Bruno? De fato. Porque as pessoas hoje estão buscando muita questão de saúde. Saúde, bem-estar. E isso, quando a pessoa percebe que o médico e a tecnologia, as terapias hormonais, tudo isso consegue ajudar ela de uma maneira exponencial, porque é exponencial, isso muda o comportamento do ser humano, o cara gosta e continua, né? Assim como eu disse, o que move o ser humano é conquistar um objetivo e é procurar o outro, né? Então, igual você falou, tudo foi se desenvolvendo. Por exemplo, as terapias hormonais hoje em dia são mais avançadas do que antigamente. Hoje em dia a gente tem mais conhecimento da segurança de uma terapia hormonal em relação a tudo, todos os mitos que existiam, mitos que existiram em relação a câncer, mitos que existiam em relação à segurança cardiovascular quando se faz uma terapia de reposição de testosterona para um homem, questão, como você disse, comportamental. Diferença de um homem que tem um nível adequado de testosterona para um homem que está ali subtratado, ou seja, que não tem um tratamento, não tem o nível de testosterona que deveria ter, essa diferença é absurda. Em comportamento, isso acaba levando a, assim, menos avanço na vida, vamos dizer assim, porque acaba tendo uma dificuldade para ter elevação de carreira, prosperar. A gente já sabe hoje em dia que, por estudos, que, por exemplo, homens que têm níveis de testosterona mais altos estão relacionados ali a cargos mais altos em grandes empresas. Isso, a fonte realmente é segura, são estudos grandes. E assim vai, homens com menos testosterona geralmente são homens que estão ali em cargos que são mais submissos. Isso pensando naturalmente. Então, a gente vê que existe diferença de comportamento do homem que tem uma testosterona ideal de um homem que está ali subtratado, que não está tratando esse nível inadequado de testosterona, por exemplo. Acaba que reflete muito no comportamento, né?
Isso aqui, assim, a gente pode pensar que quando o cara vai no seu consultório buscando um apoio para melhorar a questão hormonal, melhorar a performance, o que seja, com certeza vai refletir em outras coisas na vida dele. Definitivamente. Quando o cara chega no seu consultório disfuncional, que é uma palavra que eu gosto de utilizar, porque um homem sem testosterona é um homem disfuncional, né? E você consegue regular essa taxa hormonal dele, quer dizer que algumas coisas transformam na vida dele, não só esteticamente, mas comportamentalmente também, certo? Cara, você situou perfeitamente, disfuncional. Eu tenho até arrepio de lembrar aqui a história de alguns pacientes. Eu sempre falo, é muito mais gratificante do que só estética. Tenho pacientes ali de 30 anos, às vezes, o cara que está ali onde é para estar na flor de idade do homem, 30 aos 40, onde é para estar no avanço máximo. Paciente que tem dificuldade ali de ter uma relação boa com o filho, porque não tem disposição de estar brincando com o filho, ele não tem disposição de levantar do sofá, de levantar da cadeira para fazer suas coisas, seja avançar no trabalho, seja realmente passar aquele tempo em família ali com alegria. Ele não tem essa capacidade ali de estar pensando na sua saúde a longo prazo, ou seja, se exercitar. A falta de testosterona, ela traz tudo isso. Ela traz ali menos empatia para o homem, menos agressividade também no fator que a gente precisa. O homem ele tem que ter o fator da agressividade controlado. Isso é nativo, é inerente. Assim, quem tem que fazer as decisões geralmente é o homem. Quem é o provedor geralmente ali na sociedade? O homem também. Então acaba que nunca foi à toa como digo, essas obrigações, né? Justo. Falar assim, E assim, por que antigamente era assim? Porque a sociedade entendia que essa questão da força, da agressividade no controle das situações deveria ser atribuída ao homem. Porque quem tem, de fato, mais testosterona vai ter ali mais capacidade de controle de decisões. Testosterona demais pode ser ruim nesse fator também. Às vezes a pessoa pode ficar impulsiva por conta disso. Do mesmo jeito que testosterona em doses baixíssimas, ou seja, em dosagens ali sanguíneas muito baixas, deixa o homem muito cauteloso a tomar decisões. Isso, no fim da conta, vai trazer ali um homem que ele é mais fechado, mais encolhido, que ele não tem coragem de assumir riscos, ele não tem coragem de tentar prosperar mais, ele não tem a coragem de proteger a família dele, ele sempre vai estar ali mais encolhido, entendeu? Entendi. Assim, é o que eu sempre vejo no consultório. O paciente que tem realmente a falta de testosterona, quando ele faz a reposição, é algo quase que imediato. Passou ali 1 ou 2 semanas, o ânimo de viver é outro, e daí para frente, depois que a gente melhorou os sintomas de qualidade de vida, ele já começa a perseguir outros objetivos, estética, performance, autoestima, além disso. A testosterona, na verdade, perdão, na minha visão, o grande diferencial entre o homem e a mulher. A mulher tem testosterona também, mas o homem tem uma quantidade infinitamente maior. E aí, igual você falou, é o hormônio do fazer, né? O hormônio do agir, é o hormônio que te dá a capacidade de ser mais agressivo na medida certa. Eu gostei muito do que você falou. Porque o homem tem que ser agressivo. Justo. Ele tem que ser agressivo, mas ele tem que saber controlar essa agressividade. Para mim, não existe virtude nenhuma o cara ser um cara pacífico sendo fraco. Para mim, ele não está fazendo muita coisa. Ele não tem outra opção, entendeu? Ele não tem outra opção. Ele não pode ser outra coisa. Agora, o cara que é agressivo, ele tem capacidade para fazer muita coisa, um estrago grande, e é um cara controlado, esse cara é virtuoso, na minha visão. E tudo isso é por conta da testosterona. Cara, mas assim, não sei se pode ser considerado um erro, porque já está esse modelo há muitos anos, acredito eu, mas a janela dentro da literatura, vamos falar assim, que você considera um sujeito hipogonádico, que fala, né? Hipogonádico, isso. E até o limiar máximo de testosterona é muito grande. Tipo, é de 300 a 900, não é uma coisa assim? Cara, aí já entra um grande problema. Se você fizer em um laboratório ou outro de Uberlândia, você já vai ter valores distintos. Se você pegar um valor, para você ter ideia, tem laboratórios no Brasil que o valor de referência máximo que eles dizem ser máximo é 650. Tem laboratórios que já chegam em 1.000 no Brasil. Então pensa,
Um laboratório julga que é normal 650, o outro laboratório julga que é normal 1.000. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o padrão, que eles colocam como um limite superior, é até 1.200. É uma falha que existe nesse consenso do que é normal em fator tanto máximo quanto mínimo. Outro problema que existe grande de subtratamento por conta disso também. O valor mínimo. Às vezes você pega um laboratório que é 250. O cara com 250 de testosterona ele vai estar sintomático há muito tempo. Ele vai estar, se o médico for esperar ele chegar a 250 para começar a tratar, ele vai ficar 2, 3 anos sem tratar, igual vários pacientes que chegam para mim. O paciente está lá com o exame, tá o gráfico do paciente, 2, 3 anos, entre 200 e 300 de testosterona, sem tratar, porque nenhum médico que atendeu ele teve a coragem, ou teve pelo menos, assim, a gente não é obrigado a tratar aquilo que não abrange nosso conhecimento. De fato, medicina é segmentada por conta disso. Mas então, aconselha o paciente. Indica, né? Indica para profissional. Perfeitamente. Agora, deixar subtratado como se não fosse um problema que vai levar a pior qualidade de vida desse paciente, vai levar a maior risco cardiovascular, maior risco de morte precoce, acaba sendo uma omissão. Sim, sem dúvida. E nesse ponto aí, cara, eu vejo dois extremos muito grandes. O médico que ele tem o medo de tratar o negócio por falta de conhecimento, e tem bastante. Hoje está mudando isso porque, igual você falou, hoje tem menos preconceito. Hoje o próprio fisiculturismo está no hype, né, que eles falam, está em alta. Todo mundo quer ser fisiculturista, as academias cheias e tal. Então acaba que quebrou um pouco esse preconceito. Mas antes, a gente que treina já há algum tempo, você sabe que se você fosse em algum médico falar sobre hormônio, o cara te excomungava, entendeu? Ele saía de lá chutado quase. Então, assim, na sua visão, óbvio que se a gente comprometer, mas esse medo de tratar é mais uma incompetência por não ter curiosidade de aprender, ou a própria medicina que foi levando para esse segmento? Tipo assim, ó, não mexe aqui não, isso aqui... Tipo, porque toda área tem os assuntos proibidos, né? Justo. Tipo assim, não, aqui não mexe não, aqui é a parte negra, aqui ninguém mexe. Que quando, na verdade, tinha que mexer, né? Para poder ajudar esse cara. Tanto o cara que tem pouca testosterona, quanto o cara que usa o hormônio indiscriminadamente, por falta de conhecimento, e chega lá todo cagado no consultório. Então, na sua visão, o que é isso? É uma falta de interesse? Por que nunca foi aberta essa caixa de Pandora, vamos falar assim, igual os caras falam? Assim, eu vejo alguns motivos, dentre os que você citou, e vou além. O fato principal realmente é o preconceito. Na faculdade de medicina, nenhum médico sai apto a fazer uma terapia de reposição de testosterona. Ele não sabe tratar um hipogonadismo, que é um tratamento básico, que é o paciente que chega com valor abaixo do de referência e não sabe como fazer esse tratamento. Fato, nunca foi ensinado. Por quê? Muito por preconceito. Existe um estudo, vocês já devem ter ouvido esse mito de que testosterona causa câncer de próstata, reposição de testosterona causa isso. De onde veio esse mito? Eu gosto de explanar isso porque às vezes quem está de fora não sabe. Vamos desmistificar as coisas aqui agora. Eles pegaram um estudo de... eu sei que é da década de 40, se eu não me engano é 1944. Então pensa comigo, 80 anos atrás foi feito um estudo em que tinham 3 indivíduos sendo estudados no caso. Desses 3, um deles foi excluído do estudo. Dos outros 2 que sobraram, um teve câncer de próstata. Qual foi a conclusão do estudo? 50%. 50% concluiu-se que aumentava o risco de câncer de próstata. E esse estudo... de 3, que ficou 2. Um N final de 2. Se o outro tivesse mantido, pelo menos tinha sido 33%. Né? Mas, cara, assim, e foi indicado a prêmio, a Nobel. Assim, não dá para julgar um estudo de 80 anos atrás. O que não dá para entender é principalmente essas sociedades que são demonizadoras do tratamento ainda levar em conta isso. Eu escuto, por exemplo, já escutei de colega cardiologista, nesse ano ou ano passado, não me recordo, essa questão de câncer de próstata em relação à testosterona. Meu amigo, esse estudo foi há 80 anos, com N de 2,
É um estudo que hoje em dia é ridículo. Reproduziram o estudo com N de milhares e viu que não aumentou a incidência de câncer de próstata. Hoje em dia existem estudos, inclusive, porque, assim, abrindo um parêntese antes de chegar nisso, pode ser que a testosterona alimente, e de fato alimenta, quem tem esse câncer de próstata. Então, geralmente, faz-se a redução da testosterona nesse paciente que tem o câncer ativo, isso é fato, mas hoje em dia, como a qualidade de vida desse paciente, que é praticamente castrado, né, retirada toda a testo, cai abruptamente, absurdamente, já tem estudo eu esqueci o nome do pesquisador, mas é um brasileiro, inclusive, depois eu vou tentar trazer para vocês, que ele fez esse tratamento do paciente com câncer de próstata sem fazer a retirada de testosterona e mesmo assim foi bem sucedido. Então pode ter certeza que daqui a alguns anos, tenho a esperança nisso, não sei quantos, mas espero que não tantos, a gente vai conseguir tratar inclusive esses pacientes aí sem ter que abolir toda a vida, a qualidade de vida dele. Inclusive, outra coisa que já vem de positivo, a própria urologia, assim, quem realmente é bom, é estudioso na urologia, depois de um tempo de remissão, já consegue voltar a fazer uma terapia de reposição de testosterona nesse paciente, para que ele não perca a qualidade de vida para o resto da vida. Mas isso aí também exige muito culhão do médico. Exato. Eu mesmo sei que, assim, como não é minha área, não abraço, mas já teve caso de eu indicar urologista e, de fato, dificilmente eles optam por fazer essa... aquilo que eu falei, parece que é uma área obscura, né? Tipo, não mexe aqui não, porque aqui pode dar zebra. Porque, assim, não julgo tanto o profissional em si quando a sociedade ela não abraça os envolvidos, né? Que são, no caso da urologia, os urologistas nesse aspecto, mas ainda estamos avançando muito. Nos Estados Unidos, a parte da urologia já está bem avançada em relação à terapia de reposição de testosterona, é outro nível. Dificilmente um paciente fica subtratado em um bom médico nos Estados Unidos. O cara que entende. Entendi. Entendeu? A urologia lá já quebrou muitos desses preconceitos. É bem diferente. Legal. Aí volta naquilo que a gente comentou lá no início, né? Que acaba sendo as coisas muito empíricas, porque você não tem nem interesse da indústria em fazer estudos com N's maiores, estudos mais recentes sobre os benefícios da TRT, né? Parece que a própria indústria, porque a gente sabe que todo estudo, todo paper que sai, tem um interesse, muitas vezes, comercial por trás. Então, nem a própria indústria tem interesse em fazer isso. E é complicado. Esse dado que você falou, eu não sabia que o pessoal embasa esse argumento num estudo de 1944, se não me engano. A década de 40 é de fato, 80 anos atrás. Não faz o menor sentido, cara, entendeu? Não faz. É isso que eu não consigo ver, porque, por exemplo, o papel do médico é tratar o paciente, obviamente. O paciente está com a comorbidade ou está se sentindo incomodado com alguma coisa, você tem que dar tratamento, faz parte do juramento que vocês fazem na formatura, etc. Quando você chega num médico, e eu já cheguei em alguns anteriormente, antes de estar essa explosão, falando que você quer fazer alguma coisa, a primeira reação do cara é fazer isso aqui. Isso porque eu nem usava nada na época, nada, era só tirar a dúvida. Tipo assim, chegava pro cara e falou, deixa eu te falar, eu tô pensando em fazer isso aqui assim, o que você acha? Não, isso aí, ó, já mudou o assunto, não, isso aqui não. E o contrário também, às vezes o cara chega lá sofrendo por más decisões, cara. Todo mundo faz cagada na vida, principalmente quando é mais novo. O cara vai lá, quer botar o shape, ou às vezes o cara é até atleta e precisa usar o hormônio, não adianta, igual você falou no começo, o esporte de alta performance, ele te demanda isso. E não é só o fisiculturismo, isso é uma hipocrisia muito grande. Todos os esportes têm uso de hormônio, não adianta. Enfim, a hora que o cara chega lá porque fez uma cagada, o médico refuta da mesma forma. Então, assim, para mim não faz muito sentido, entendeu? Eu não consegui ver uma lógica nisso ainda, a não ser por incompetência mesmo e preguiça de estudar, tipo, preguiça de fazer o que você faz. Fala, não, cara, eu vou estudar esse negócio aqui, ninguém fala disso, mas os caras estão precisando de ajuda, eu vou lá e vou ajudar os caras. Eles precisam de ajuda.
Eu vou lá, vou pegar essa área aqui, vou mexer nessa caixa de abelha aqui que ninguém quer mexer. Porque os caras estão precisando. O nego tá morrendo, tá se lascando aqui porque ninguém ajuda o cara. E também tem uma outra coisa, por exemplo, você falou da cirurgia plástica no começo. Por que que você pode passar 10 horas numa mesa de cirurgia, certo? Por vontade própria, sem necessidade, por anestesiado, sendo operado, né? Você tá é uma operação, pô. Invasivo. Invasivo pra caramba. Nego te manipulando lá. Para fins estéticos, certo? Mas você não pode fazer uma terapia hormonal para fins estéticos, com acompanhamento, entendeu? Então, assim, são discrepâncias que tem dentro da medicina que eu não consigo visualizar um porquê, entendeu? Assim, interessante essa parte que você falou. Primeiramente, é o que eu te falei, questão de preconceito, não procurar entender, não saber tratar, e chegou, ao invés de direcionar alguém que entende, demoniza, porque aprendeu assim na faculdade, com os preceptores de 1900 bolinha, que aprenderam assim dos professores, e assim vai. Mas traz até um tema polêmico em relação a isso. Bora. Você falou da plástica. É interessante que realmente uma paciente, uma menina de 16 anos, ela pode fazer uma prótese de silicone, se submeter a uma anestesia. É uma coisa mais invasiva do que você colocar uma prótese. Perfeito. Anestesia geral, uma paciente que não tem, não é putável ainda, como que ela pode ou deixa a mãe decidir? Assim, não vou nem entrar nesse mérito, mas por que assim é liberado? Por que ainda mais polêmico, por que uma mulher, no caso o homem trans, que vai fazer transição de mulher para homem, ela pode fazer uma dosagem aí que vai chegar a 30 vezes o valor de testosterona normal de uma mulher, e eles julgam isso como saudável, e um homem que usa ali 2, 3 vezes o valor referência de um homem é algo tão demonizado. Agora você mexeu numa caixa de abelha boa, hein? Entendeu? Assim, a gente sabe alguns aspectos, né? Questão... E aqui a gente, só fazer um parêntese aqui, nós não estamos falando mal da pessoa colocar o silicone, nós não estamos falando mal da pessoa fazer a mudança de sexo. Cara, cada um faz o que quiser da vida, irmão. Aqui a gente tem esse pensamento. Cara, você faz o que você quiser, a vida é sua, eu não tenho nada a ver com a sua vida, cara. Então, assim, a gente não está demonizando o procedimento. A gente está fazendo uma comparação por que de um lado pode e por que do outro lado não pode, entendeu? Perfeito, é o que eu falo. Eu sou a favor da autonomia humana. Livre-arbítrio até onde, né, obviamente, é cabível, até onde não fere o outro. Eu também, assim, tratamento de homem trans, no geral, é algo que realmente a gente vê que acontece, tem uma margem de segurança. Agora, os estudos não são estudos tão longos em relação à segurança, do quanto essa segurança cardiovascular vai se contrapor em relação ao que eles julgam como principal componente ali, que seria o aspecto psicológico. Então, assim, flexibiliza-se muito por conta digamos assim, da sociedade aceitar isso melhor do que aceita-se um homem que quer ter mais performance, quer ter mais estética. Igual você pontuou e eu concordo plenamente. Deve-se ter livre-arbítrio nos dois âmbitos, ao meu ver. Mas julgar ali como se fosse algo que é comprovadamente perigoso, fazer o uso desse hormônio em doses levemente suprafisiológicas, a gente não tem um embasamento assim, tão sólido em relação a isso. E quando se teve aí, essa comparação, a única resposta dessas sociedades médicas foi de que, no caso da transição, os riscos são maiores do que... Não, perdão. Os benefícios são maiores do que os riscos. Então, assim, acaba que a gente vê que tem interesses por trás disso. Sem dúvida. E, assim, querendo ou não, socialmente pensando, não é benéfico para a classe que está ali em cima, querendo ser a classe dominante, que tenhamos mais homens que tenham controle das ações, que tenham controle ali sobre atitudes que seriam, talvez, para eles mais difíceis
de ter o manejo. Gera mudança. Isso, que não Perfeito. sejam submissos, né? Quanto menos masculinizado o homem for, melhor para quem está ali no poder, né? Nesse projeto de poder que eles têm aí, isso é maravilhoso, né? Perfeito. Isso é maravilhoso, porque você se torna totalmente manipulável, né? Homens desmasculinizados dificilmente vão procurar seu direito, procurar ir atrás Quer de... que alguém tome a decisão por ele e tá tudo Perfeito. certo. E só acatar. Exatamente. Aí Esse é um é fato. a massa de manobra perfeita para quem quer. Mas é uma briga interessante, porque apesar de ser uma agenda que ela é política, é uma agenda política, essa situação. Com certeza. Por outro lado, né, hoje a gente tem muito acesso à informação e tem muito acesso aos youtubers, a galera que hoje dita a moda, né? Cariani, Ramon, Diga. E esses caras estão muito em foco. Sim. Que, por outro lado, leva a turma a querer trabalhar e chegar naquele nível. Sem dúvida. Né? Então, assim, minha opinião, é tudo agenda. Sim. São todas agendas. Uma agenda política de um lado para poder, igual o Bruno falou, segurar a masculinidade, para não deixar a masculinidade crescer. Mas, por outro lado, tem uma agenda crescente também de pessoas que querem ir para esse lado do fisiculturismo, que querem aumentar a performance, que querem fazer a utilização do anabolizante, do hormônio como anabolizante para poder ter um crescimento maior muscular, ter uma estética melhor. Né? Para mim, também é uma agenda que é muito forte hoje. Mas você não concorda que, por exemplo, você citou aí os caras, o Cariani, o Giga, isso aí não é uma bolha, por exemplo, que eu vejo isso como uma bolha. A hora que você pega a grande massa ela ainda não acessa essas coisas, entendeu? Ou não tem interesse, não tem tanto interesse. Estou falando baseado naquilo que eu tenho acesso. Sim, exatamente. Porque a gente vive dentro dessa bolha, dentro dessa. Então, para nós, isso aí, para nós, a visão que a gente tem é que todo mundo conhece. E é uma agenda crescente. E é uma agenda que está crescendo para nós. Mas a hora que você pega a grande massa, que é o cidadão médio, vamos falar assim, o cara que move o Brasil, que é essa galera que está fora da bolha, o Brasil não é movido por essas bolhas. Quem move o Brasil é a galera que está fora da bolha ali, trabalhando, se esforçando, etc. Cara, mas aí eu acho que entra até a questão de o quanto eles querem segurar também essa bolha, entendeu? Você pegar a proporção que esse pessoal tem, tudo bem, nos nichos, nas bolhas em si, é muito grande. Será que a questão de ir contra o interesse alheio não é o que dificulta ali, está furando essa bolha? Eles estarem aparecendo mais na mídia convencional. Então a pressão danada, né? Você vê o próprio Renato aí, a hora que ele começou a aparecer demais, você vê o que fizeram com o cara, né? Não estou julgando se ele estava certo, se ele estava errado, se ele é culpado, se não é. Isso aí é problema que ele vai ter que resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas vira mídia pela negatividade, né? Exatamente. Por exemplo, futebol, Futebol é totalmente disseminado porque não entra em questões aí que vão divergir vamos dizer, da tendência que eles querem criar. Apesar de ter, né? A gente sabe que tem. Depende muito, né, vai variar um pouco ainda, né? É mais heterogêneo, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, são um esporte o N é maior, né? Justo. Tem mais gente. É mais antigo. Mas só mudando um pouquinho o foco aqui, fazer uma pergunta, Bruno. Eu gostava de acompanhar muito o UFC. Né? E tinha muitos atletas que faziam reposição, faziam o tratamento de TRT para poder manter o nível de testosterona razoável e ter performance melhor. Aí foi proibido. Existem estratégias que o médico pode traçar para poder chegar naquele mesmo nível sem o uso de testosterona? Por partes. Questão do UFC. Quando a gente pensa em esporte de altíssimo nível, o que vai ditar o quanto o antidoping é severo? Principalmente a organização. O UFC ele veio de uma transição que entrou a USADA, depois a USADA realmente era muito difícil de ser burlada. Relatos, obviamente, né? Mas assim, por exemplo, o Borrachinha, um lutador que ele foi testado, eu não vou saber de número, mas ele foi o atleta mais testado do ano passado, assim, de exigem 5 horas da manhã. Muito dificilmente um atleta desse vai estar dopado. E ele é um cara de um porte físico que dificilmente alguém acredita que esteja natural. Os russos já entram na questão de que a USADA não vai no território deles, Daguestão, Rússia. Então, a Rússia sempre foi, né, um paraíso fiscal do doping. Mas, assim, primeiramente, existem estratégias que esses caras usam para burlar doping? Sim. Existem muitos esportes que a testagem é datada.
Então, é muito fácil desses treinadores burlarem doping para esses atletas, mas quando a gente chega numa entidade igual a UFC, outras entidades que têm a USADA principalmente, né, lá fora, porque no Brasil isso é mais, não vou falar flexível, mas driblar um antidoping não parece ser tão difícil quanto numa entidade dessa. Agora, falar que porque na verdade eles falavam que era TRT, mas você vê o nível dos lutadores que estavam ali, vamos falar até 2012, provavelmente, se eu não me engano, onde era permitido o TRT. Um monstro. Era uma TRT Plus, vamos dizer assim, né? Era uma TRT O extra. cara fazia treino de 8 horas todo dia, tinha 130 quilos. Perfeito. Massa, não sei como. Você vê que muito atleta voltou de categoria depois não disso. tem jeito. Sinceramente, tem como ter mais performance, ter mais desempenho sem uso de hormônios? Perfeitamente. Existem outras estratégias. Mas, querendo ou não, o doping, né, vamos falar assim, nessas questões dos esportes, o uso de doses suprafisiológicas, ou seja, acima do normal, de hormônios anabólicos, ele vai trazer ali um resultado performático que não tem outra substância que causa, e por conta disso, inclusive, que ele é barrado como doping em outras substâncias, não. Mas lógico, a gente vai ver o USADA lá, a lista deles é imensa. O atleta que ele não tem um bom acompanhamento, ele pode cair no antidoping por, às vezes, um anti-inflamatório. Assim, acaba que existem erros aí também, né? Mas alcançar o mesmo nível que se tem com uso de hormônios sem hormônios, isso não existe. Existe gente muito privilegiada geneticamente, que vai estar muito acima da população normal. Às vezes um cara sem hormônio que vai estar muito acima de muita gente aí que usa muito hormônio. Isso a gente vê todo dia, em todo esporte, inclusive. Mas o mesmo resultado, não. Mas também é aquela coisa, né? Questão de saúde é sempre mais saudável estar ali em níveis fisiológicos, nem acima nem abaixo. Uhum. Voltando para o homem comum, vamos falar assim, o cara que não treina pesado, o cara normal, tipo, o cara de boa, ele quer só dar um gás ali, ele sente que a vida dele está meio xoxa e tal. Quando que você recomendaria TRT, por exemplo? O paciente chegou lá no seu consultório, quais os sintomas, quais os sinais? Porque a gente já viu aqui ao longo da conversa, pelo jeito que isso aí é muito sintomático. Se você for pelos parâmetros, você não trata ninguém, né? Qual que é a característica do cara que chega lá que você fala assim, não, esse cara aqui, ele precisa de uma TRT, e até onde a TRT pode mudar a vida dele? Sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas é bom a gente sempre dar uma reforçada, porque isso é muito importante. Perfeito. Para a gente fechar um diagnóstico, o ideal é que a gente tenha os exames laboratoriais, principalmente testosterona total, sim. Mas às vezes, vamos falar, guideline, um médico mais flexível trataria somente um paciente com menos de 350 nanogramas por decilitro de testosterona. Falando de um médico, como é que eu falo? Encravado em guidelines. Hoje em dia a gente já sabe, inclusive tive aulas com o presidente da Sociedade de Urologia de Harvard, o Abraham Morgan Taylor, como que é feito essa decisão do tratamento lá, e é como eu gosto de conduzir também, porque é algo que a gente vê resposta. O paciente tem um valor de testosterona que talvez seja dito como normal, mas como que está o SHBG desse paciente, por exemplo? Como que está? O SHBG é a globulina ligadora de hormônio sexual. O que é isso? A gente tem um valor X de texto, vamos falar 500. Quanto mais alta está essa globulina, mais ela está se prendendo à testosterona. Ou seja, menos sobra para que você use. Existem fatores que aumentam esse SHBG. Qual que é a função dele se prender na testosterona? É uma globulina ligadora. Então, assim, ele deixa ela incapacitada para que fique livre. Entendi. Entendeu? A função dela é só tirar o excesso, vamos falar. Ela é produzida no fígado e a disfunção que ela causa pensando em questão hormonal é essa. É muito pelo controle. Vou pensar em homeostase, seria o quanto você precisaria. Mas aí que entram alguns erros. Em mulher é muito comum ter SHBG mais alto, por conta de anticoncepcional oral, principalmente. Pensando no homem, o que aumenta o SHBG? Com o passar dos anos, a curva do SHBG é crescente. Então, às vezes, o paciente tem ali 50 anos, vamos dizer, ele tem uma testo normal, mas o SHBG cresceu ali progressivamente, ele é sintomático. Tem pacientes jovens também que têm, seja por uma rotina
mais ociosa, o cara que não se movimenta, não tem um estilo de vida mais, vamos dizer assim, movimentado mesmo, exercício no geral. Podem haver outras patologias, o próprio hipogonadismo também, mas é o que eu falo, eu não trato o valor de testosterona total sendo o único valor para que eu saiba se eu vou tratar o paciente ou não. Como que o Abraham faz, e acaba que é uma conduta que eu também faço. Se esse paciente tem um valor de testo que traz sintomas, a gente faz o teste terapêutico. A gente trata ali pelo menos 3 a 6 meses. Houve resposta desses sintomas nesse tempo? Então, realmente, o valor de testosterona estava inadequado para esse paciente. Questão de sintomas. Quais são esses sintomas, geralmente, que o paciente chega? Às vezes, um humor deprimido, um paciente muito fadigado, um paciente que não vai ter ânimo para treinar, para fazer as suas coisas. Igual eu falei, ele não vai ter ânimo, às vezes, até de estar ali com a sua família, com os filhos. Ele realmente chega, sempre está cansado. Insônia é muito comum. Libido nem se fala, questão da libido baixa, ereção baixa. Um sintoma muito comum da falta de testosterona é não ter ereção matinal. Ou seja, é comum, como a gente tem a testosterona como hormônio pulsátil, ou seja, ele tem pulsos, e pela manhã é o pico ali, é comum acordar ali com essa ereção, e a falta dessa ereção por muito tempo é um dos principais preditores de um hipogonadismo, de uma falta de testosterona, seja ela absoluta por valores ou relativa em relação ao que aquele paciente precisa. Então, assim, tenho pacientes que com 400 de testosterona estão super bem. Eu não trato esses pacientes. Eles não querem, não têm o que ser tratado, fato. Eu tenho pacientes que têm 550 de testosterona, SHBG mais alto, aí a gente investiga outros fatores, às vezes tenta tratar, por exemplo, uma qualidade de sono, que vai também trazer alguns desses sintomas. Excluímos outras causas. A gente faz a terapia de reposição de testosterona para avaliar. Era isso que faltava? Era testosterona? E muitas das vezes E aí muitas das vezes esses pacientes seriam subtratados por conta disso, por conta de guidelines que, na verdade, estudos nem mostram o que é um valor ideal. Isso é um consenso de sociedade. E aí a resposta que você está buscando é, na verdade, o bem-estar do paciente, porque não tem uma receita de bolo, né? Exatamente. É igual você falou, um cara com 400 que convive bem com isso, está tudo certo. Mas pode ter um cara que tem 1000 e não consegue conviver. Então, quer dizer, você está buscando o bem-estar do cara. Perfeito. O que a gente tem que tratar primeiramente são sintomas. Falta de testosterona é algo que realmente desmasculiniza o homem. Então, ele tira ele ali do seu papel funcional. O cara perde a libido, o cara perde a disposição, o cara perde a tomada de decisão. Isso vai afetar no relacionamento com a mulher, vai afetar no relacionamento com os filhos, vai afetar no trabalho. Dificilmente esse paciente vai ter ali um avanço na carreira profissional. Se ele conseguir estabilidade, já é algo bom, né, digamos assim, porque ele vai estar realmente devendo ali essas características de agressividade que são inerentes e são necessárias para ter avanço na vida, né? Fora a saúde, que, como eu falei, a falta de testosterona, ela também traz maior risco de morte iminente, ela traz mais risco cardiovascular no geral, traz mais risco de osteoporose e osteopenia, ou seja, fraqueza óssea e muscular para esse paciente ao longo do tempo, tanto para o homem quanto para a mulher, mas pensando no homem principalmente, a testosterona, né? O estradiol é necessário, mas como a gente tem um valor de testosterona que já faz a conversão suficiente para estradiol, que é importante para a proteção cardiovascular, para a questão óssea, para a questão de proteção também neurodegenerativa, a gente consegue ter essa homeostase só com o valor de testosterona ideal. E você falou do SHBG. SHBG, né? Isso. Tem tratamentos para diminuir ele? Por exemplo, você falou que uma das causas do homem estar manifestando sintomas não é nem a testosterona, é o SHBG que está muito alto e está sequestrando essa testosterona. Então, às vezes, a TRT, vamos falar assim, ela não é de testosterona, você tem que diminuir esse SHBG. Tem tratamento para isso também? Existem medicações que vão fazer. Vou dar alguns exemplos para chegar no SHBG. Às vezes o paciente tem uma baixa de testosterona, principalmente o paciente jovem, por uma baixa indução, vamos dizer assim, do eixo. Quando a gente pensa na produção de testosterona, a gente tem o hipotálamo, que se comunica com a hipófise vai sinalizar para as gônadas, no caso do homem o testículo,
por via de LH, que a gente precisa de testosterona, FSH, principalmente na questão da espermatogênese, fertilidade. Muitas das vezes o paciente jovem que tem falta de testosterona, ele tem esse eixo disfuncional. Às vezes o LH e o FSH estão mais baixos. Às vezes é o SHBG que está mais alto. Pensando em LH e FSH, a gente tem uma indução própria. A gente tem um estímulo que não seria o tratamento convencional de repor a testosterona. A gente tenta induzir esse eixo a voltar a produzir uma testosterona normalmente funcionante. Para paciente jovem, geralmente funciona muito bem. Para paciente mais velho, geralmente não, porque foi um eixo que esteve inibido por muito tempo. A questão do SHBG em si, existem muitos pacientes meus, por exemplo, que eu tratei só reduzindo o SHBG. Existe uma indução própria aí da redução desse SHBG. Vou dar um exemplo aqui, mas sem citar doses. Mas, por exemplo, a mesterolona, antigamente vendida como Proviron, outro problema, você falou, questão comercial, como que isso não sai muito financeiramente. Várias dessas medicações foram descontinuadas de farmácia. A gente tem que optar por magistrais, ou seja, manipulações. Não tem em farmácia mais. É uma medicação que ela traz muita melhora da função sexual, principalmente no homem que tem um SHBG alto. E aí, esse paciente não necessariamente tem que repor a testosterona, ele tem a melhora só com ela. Entendi. Seria uma maneira do cara fugir da agulhada, vamos falar assim. Porque é o seguinte, né? O paciente entrou na reposição, muitas das vezes eles me perguntam, não, doutor, eu vou ter que fazer reposição, isso aqui é para sempre? Eu falo, quando ele tem realmente necessidade de repor a testosterona, eu falo, não é para sempre, é enquanto você quiser colher os benefícios de ter uma testosterona normal. Sim, querendo ou não, quando ele tirar, desde que seja essa reposição da testo em si, tirou a reposição, ele vai ter os mesmos sintomas de antes, porque quando a gente faz o uso de testosterona exógena, ou seja injetável, seja em implante, seja em gel, a gente inibe o nosso eixo. Então, aquele eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, a gente faz inibição. Quando entra a testosterona, a gente sinaliza para as gônadas, no caso do testículo, que a gente não precisa mais de produzir testosterona, porque já está entrando muito. Desligou esse eixo, depende do tempo que foi exposto, ele demora mais a voltar depois. E aí um eixo que já era comprometido antes, ele não vai melhorar porque ele foi posto ali sobre a testo em si. Por conta disso que quando tem possibilidade de melhorar esse eixo naturalmente, é melhor que a gente faça isso, a indução. Estamos falando, claro, de paciente que está querendo melhora de qualidade de vida, de sintomas, até de performance, de estética, por ter a falta. Mas é isso, a testosterona causa como várias medicações crônicas, para tratamentos crônicos, você tem a melhora enquanto você faz o uso. E esse paciente que ele não tem um hipogonadismo secundário a alguma causa que seja tratável, a reposição é o único modo de realmente deixar ele ali sem esses sintomas. Sim. Mas aí é o que eu sempre falo também, agulhada, vamos falar ali, a frequência que for, que seja 2 vezes no mês, às vezes vai virando um incômodo. Hoje em dia a gente tem os implantes hormonais que trazem mais estabilidades, porque vão durar aí 6 meses, é feita a inserção, 6 meses esse paciente não vai se preocupar em tomar agulhada. É algo que tem trazido comodidade para os pacientes, porque passar do tempo, essa agulhada vai ficando enjoada. Pode ser que incomode. Tem gente que lida bem, tem gente que prefere realmente outra via, que é o implante. Eu não gosto muito de testosterona em gel, a não ser para pacientes mais idosos, porque a posologia teria que ser feita 2 vezes ao dia, se fosse para ter a ação ali diária real. Homem já não é muito cuidadoso com esse negócio de fazer todo dia, quem dirá 2 vezes ao dia. É um gel que tem que passar, assim, querendo ou não, a mulher ela é mais ativa nessa parte. O homem geralmente falha nessa terapêutica e acaba que não colhe tão bem os resultados da testo como colhe nas outras vias. Sim, então, assim, dificilmente eu passo, a não ser que realmente tenha uma objeção, aliás, com as outras vias de tratamento. A não ser que seja a opção do paciente, né? Perfeito. Assim, eu sempre gosto de frisar as vantagens de cada opção. Mas, para mim, ela está num patamar baixo e de fato está, né? A gente vê em relação até a controle dos sintomas no geral, que é uma via que não traz tantos benefícios quanto as outras. Lógico, pode ser suficiente para alguns pacientes. E é engraçado que você foi falando aí, me veio na cabeça que você tem um efeito cascata muito grande dentro dessa questão da descontinuidade do Proviron que você falou, por exemplo. Esse assunto é um assunto proibido dentro da classe médica. Era, né? Por muito tempo.
Ou seja, o médico não toca nesse assunto com o paciente. Se ele não toca no assunto com o paciente, obviamente ele não prescreve a medicação. Menos demanda. Se ele não prescreve a medicação, a indústria descontinua o medicamento, tira da prateleira. Quando, na verdade, seria um puta benefício para os pacientes se lá atrás a gente não tivesse aquele preconceito que você falou que tinha, que graças a Deus está sendo desmistificado aí pouco a pouco por profissionais como você que peitam esse negócio e falam, não, vou fazer. Então, se você vê que vai criando um efeito cascata que, no final, quem se lasca é o paciente. Entendeu? E, assim, é uma doença que não tem uma prevalência tão baixa. Lógico, pegando em estudos vai ser mais baixo do que realmente é, porque muita gente fica subtratada. Os valores diagnósticos ali... Diagnósticos não, os valores de estudos ditos como hipogonadismo são uns. A gente vê que, na prática, temos pacientes sofrendo desses males com outros. Então, nisso, os números já ficam maquiados. Mesmo assim, a incidência é assim, lógico, eu tenho pacientes muito nichados. Então, chegam para mim, já a frequência que chega para mim, com certeza, é muito diferente do que chega para um clínico em relação a quantos dos meus pacientes chegam com esses sintomas, porque já me procuram com ajuda. Mas um N que eu atendo já é um N numa cidade igual Uberlândia considerável. Se você for pegar em relação a percentual, alguma conta não fecha. Por exemplo, vamos falar do tratamento injetável em si. Sempre foi uma medicação que teve em falta. Vamos falar da testosterona injetável. Sempre teve em falta. No comércio, tinha mais procura do que oferta. O que eles fizeram? Eles desabasteceram por um tempo, entraram com a medida judicial dessa medicação, e aí ela mais do que quadriplicou o seu preço de um mês para o outro. A gente vê que tem interesse comercial, tudo bem. Eu tenho certeza que eles já lucravam do jeito que era. Mas aí vira um jeito de lucrar mais, mas pensando assim, ainda acho melhor que tenha e o paciente tenha a chance de tratar do que seja mais barato e não tenha. Porque igual eu falei, no final da ponta, no final do dia, quem acaba se lascando no final é o paciente. Perfeito. Bom, e a gente falou do homem que procura com sintomas de quase hipogonadismo, vamos falar assim. Uhum. E quando é o contrário, por exemplo, o cara jovem foi lá e abusou dos hormônios, né? Hormônios esteroides e tal. Que a gente sabe que isso aí existe muito e que é igual nós falamos no começo, é um cara que era discriminado pela própria classe médica, vamos falar assim. Geralmente, quais são os principais sintomas daquele cara que abusou dos hormônios pensando na estética, vamos falar assim? Cara, o pior problema que tem é o seguinte, não existem esses principais sintomas de quem abusou. Geralmente ele vem de dentro para fora. Por exemplo, o que existe de cosmético de efeito colateral do abuso de hormônio? Acne, perda de cabelo. Então, muitas das pessoas acham que estão bem porque estão vendo ali por fora como é que está a carcaça, né? Como é a funilaria. Pensando por dentro, o que a gente tem que ficar mais de olho? Função cardiovascular. A gente tem que ver perfil lipídico, que é muito alterado também. A própria creatinina também pode ser alterada, então função renal, depende muito de qual tipo de hormônio. A função hepática, ou seja, o fígado também, principalmente com hormônios orais. O abuso, assim, eu sempre falo, o custo desse malefício é muito dose e tempo dependente. Quanto mais dose, quanto mais tempo, mais prejudicial é. E a gente vê algumas atrocidades, né, que são feitas aí no mundo under. Tem uns fera aí. Tem gente que acha que é de aço. Assim, eu recebo tão bem quanto qualquer outro paciente, de verdade. Eu entendo o meio. Isso que é massa. Justo. Assim, eu convivo com muitos desses atletas, então eu acolho e eu gosto de frisar as necessidades. Geralmente, vamos ver como é que está essa função cardiológica. Realmente está normal? A hipertensão é algo muito comum em usuários abusivos de esteroide. Não deixa de ser algo que vai comprometer tanto a função cardiológica quanto a função renal. Mas assim, o próprio teste de desempenho cardiológico, eu gosto de que esse paciente seja avaliado por um cardiologista que realmente entenda disso. Ali no exame laboratorial a gente assim, né, o clínico avaliaria de um modo aquele exame do paciente que treina, do paciente que tem mais massa muscular, do paciente que faz uso de hormônios. E a gente, que realmente entende da área esportiva, dessas adaptações ali, tanto fisiológicas quanto
alterações nos exames, a gente sabe o que realmente é preocupante e o que é uma mera mudança de... Extrapola a referência, porque a referência não engloba esse tipo de... Até onde é aceitável, Perfeito. Né? Aquela alteração ali. Justo. Vou dar alguns exemplos de exames que são, às vezes, muito mal entendidos. TGO e TGP, principalmente TGO, que avaliaria lesão hepática. A gente não espera que um paciente de 100 quilos, vamos falar aí com 10% de percentual, a gente não espera que ele tenha um TGO igual a um paciente que não treina tão pesado. Por quê? Porque é um marcador também de lesões. Então, a lesão muscular também vai se refletir ali nesse exame e, às vezes, maquiar negativamente esse exame, né? Ele vai, às vezes, para um clínico aparentar ter uma lesão hepática, quando a gente sabe que existe uma margem de segurança. O que é essa margem de segurança? Na verdade, é uma margem de expectativa de como vai estar esse exame desse paciente. Creatinina, a mesma coisa. O paciente que tem mais massa muscular, esse depósito, como ele está ali, ele vai estar ali mascarando esse exame, vai estar falseando esse exame. Claro, existem pacientes que realmente têm esse comprometimento renal, seja por genética, seja por abuso de substâncias, mas é um exame mal compreendido também. O CPK nem se fala, creatinofosfoquinase. É um exame que foi feito para avaliar a função cardíaca, mas é muito inespecífico. O paciente que faz um treino, principalmente esses treinos mais... que se chamam de metabólicos, né? Que acaba que é um termo não muito bem quisto por quem é muito estudioso da musculação, mas esses treinos com menos intervalos, esses treinos às vezes até endurance, corridas também, é muito comum que venha um valor de CPK absurdo, que seria próximo a um paciente que estaria infartando fora dessa realidade do esporte, desse dano muscular que o esporte causou. Quando meu CPK vinha alto no exame, eu achava bom. Falava, tô treinando pesado. Tem gente que acha que é um marcador ali do quão bem esse paciente está treinando, né? Antigamente eu pedia CPK num exame, pedia no outro. Não, você melhorou seu treino. Seu treino tá mais fofo aí. Tem que aumentar esse CPK. Eu até conversei com um colega de Curitiba sobre isso. Falei, cara, eu parei de pedir, mas às vezes dá vontade de pedir para falar assim, ó, você tem que treinar melhor, porque quase sempre tem como melhorar. O Duracivir depois do treino de perna. Né? O Duracivir é mais alto, aí você fica, não, ainda podemos melhorar. Mas é um exame que, assim, eu já nem peço mais. Eu prefiro pedir, por exemplo, um marcador inflamatório que poderia predizer um risco cardiovascular, como a homocisteína, do que pedir a própria CPK, porque acaba que a CPK também ela não vai alterar em todos os pacientes. Tem muita gente que treina e não tem essa sensibilidade à mudança do exame. Então, é um exame que acaba ficando obsoleto. Você não identifica nem se o paciente está treinando bem, nem se ele está tendo ali uma lesão cardiológica. Então, existe esse mau entendimento sobre vários exames, sobre a conduta com esse paciente. Mas, assim, resumindo, sintomas não vai ter. Lógico, se o paciente tiver uma hipertensão, aí ele pode ter uma dor de cabeça, às vezes ele pode estar se sentindo ali mais letárgico, o paciente pode estar tendo um mal-estar inexplicado, o paciente pode estar dispneico, ou seja, tendo falta de ar, às vezes para subir uma escada, que o magrinho do lado não está sentindo aquela dificuldade para subir, às vezes na relação sexual está tendo essa falta de ar, às vezes até uma dificuldade de ereção. Falando desses sintomas, o que a gente pensaria? Hipertensão, a gente pensaria em uma disfunção cardiológica, seja uma insuficiência cardíaca, a gente poderia pensar numa polissistemia, um aumento do hematócrito com o passar do tempo, a exposição de hormônio. Em muitos pacientes que têm essa sensibilidade pode deixar o sangue bem grosso e trazer essa indisposição neles. São alguns dos sintomas, mas aí eu vou te falar, é o paciente que realmente ele precisa procurar ajuda mais urgentemente, mas eu sempre falo, vai fazer uso de hormônios por conta própria, em dose suprafisiológica, pelo menos no acompanhamento, procure alguém que vai te ajudar ali a manter o motor fluindo bem. Não dá tanta merda, né? Pelo menos redução de danos. Perfeito. Pelo menos redução de danos e controle ali. Esse dano aqui é aceitável para você ou não? Esse dano não é aceitável nem para mim. E assim vai. E qual que é o caminho para esse cara? Ele tem salvação, vamos falar assim? Tipo, é um cara que abusou, um abuser, vamos falar, um cara que abusou mesmo, cara de 5 gramas por semana para cima, vamos falar, o cara que arrebentou. Por muito tempo. Por muito tempo, porque a gente sabe que tem bastante. Esse cara tem salvação, vamos dizer assim? Cara, é quase igual ao tabagismo. Sempre melhor a gente
Tabagismo, no caso, o ideal é sempre cortar, né? O paciente teve, por exemplo, um comprometimento, ali, um enfisema, um câncer, ele tem que cortar se ele quiser viver mais tanto tempo. Questão de abuso, esse abuso aí que você está falando de 5 gramas, vamos falar que é coisa de 50 vezes o normal. E a gente sabe que tem gente que faz, sabe de que fato. Mas hoje isso aí está muito comum. Muita gente banalizou. Pode ser que esse paciente, lógico, a gente tem que avaliar. Como Só que ele vai falar que ele toma 1 grama. Tá? Ele vai abaixar um pouco, né? Não, tô 2 duras por semana. Quando não fala uma, né? O cara tá 2 lá duras por semana, tô de boa. 140 quilos, Não, as costas do cara tá parecendo uma peneira, 2 duras por semana. Falei, amigo, me ajuda aí. Pra mim, hoje em dia, acho que eles estão tendo mais medo de mentir, porque o exame ali, ele indica muito, né? Mas assim, é muito provável que se esse paciente teve algum acometimento, vamos falar cardiológico principalmente, tá? É muito provável que isso tenha custado alguns anos da vida desse paciente. Mas ainda não é tarde para tirar, lógico. Estamos falando de um cenário hipotético. Sempre vai ser melhor, não necessariamente tirar totalmente. Às vezes a qualidade de vida desse cara vai assim, a zero, se você tentar fazer a retirada e tentar fazer uma terapia de reposição de eixo. Às vezes é melhor deixar ele em TRT. Às vezes a gente chega num consenso ali, ó, não vou tirar tudo, não vou tirar para TRT. Então eu falo, vamos pelo menos reduzir, vamos procurar viver mais, né? Porque dependendo do grau que esse paciente chegou, alguns anos de vida foram tomados dele. Isso é fato. Uma dose tão astronômica assim, que mesmo que seja absurda, a gente sabe que é a realidade de alguns atletas, e muitos deles, pelo menos, acham que sabem que não atletas também, viu? Também, pior é isso, né? Pior é isso. E assim, né, eu até falo, mesmo que seja atleta amador, cara, o quanto disso tá valendo realmente na vida dele? O que você está ganhando com isso para fazer um abuso tão severo da saúde, perdendo tantos anos de vida? Até porque a gente sabe que não é só o hormônio, né, nessa conta, tem várias outras coisas. Perfeito, aí entram tiroidianos, entra diurético, aí entra estimulante, entra às vezes a vida à parte desse cara, porque outra coisa que é a realidade, o paciente que ele às vezes muitos trocam de vício, às vezes muitos trocam ali um vício de uma droga por outra, mas existe aquele paciente também que faz esse abuso e geralmente como ele tem um perfil mais, como é que eu vou falar sem ser tão pesado, ele tem um perfil mais, não vou falar, assim, ele se preocupa tão pouco com a saúde em relação a hormônios, geralmente ele não se preocupa em relação a outras drogas. Sim. Então a gente vê casos de aí, atletas que morreram porque faziam uso concomitante de, por exemplo, altas doses de hormônios, altas doses de hormônios orais também, com drogas aí, adrenérgicas, aí diurético, tiroidiano, estimulantes, potenai, anfetaminérgicos, a lista é grande. Eles acham, não, isso aqui melhora o meu treino, isso aqui melhora a minha queima de gordura. Vai associando ali, vira uma polifarmácia underground, que dizem alguns que sabem onde estão se metendo, mas às vezes eu custo acreditar, que eles entendem realmente o quanto eles estão comprometendo a saúde. O problema é que a hora que a máquina trava de uma vez, né? Tipo, muitas vezes não vai avisar. Na hora que dá pau, o cara cai no lugar, vamos falar assim. Já é tarde, né? A gente tem alguns casos tristes aí, já tive colega, inclusive, de São Paulo, que passou por mais problemas. A gente vê atletas jovens aí falecendo por conta disso. Essa vida faz essa junção aí de uma vida social muito ativa, regada ali a alguns estimulantes, com uma vida também muito cheia de hormônios, vamos dizer assim, além de outras coisas, lógico, que são até mais perigosas de trazer um mal súbito, junto uma mescla ali de coisas que chegam a ser negativas e aceleram o ponto negativo, né? O grande problema que eu vejo hoje, assim, quando o cara é atleta, até ok, beleza, você é atleta, o cara quer chegar lá, a gente sabe que ele tem que utilizar os recursos, não tem como. O cara não vai virar um atleta de alto nível no fisiculturismo sem a utilização de hormônios. É uma hipocrisia muito grande falar isso. Mas o problema que eu vejo são pessoas não atletas, principalmente por conta dessa alta exposição da rede social, que, igual o Marco Túlio estava falando, da bolha lá, da galera. E eu vejo muita irresponsabilidade também dos influenciadores. Tipo, o cara tá tomando no talo e fala que não toma nada. E por aí vai. Então, aí quando você pega não atletas fazendo loucuras por conta do shape,
Aí é onde aperta. Por quê? O atleta, ele ainda tem a chance, vamos falar assim, pouca, mas tem, de talvez um dia viver daquilo ser a profissão dele e tal. Um cara comum, por exemplo, um cara normal que não é atleta, cara, se o cara chegar a travar, acabou, porque o cara não vai conseguir trabalhar direito mais. Se o cara for um pai de família, ele não vai conseguir cuidar da família dele mais. Se ele tiver filhos, piorou. Então, assim, acho que os caras não pensam nisso daí. E aí entra naquele negócio que a gente passou lá no começo. Se talvez a medicina cuidasse melhor desse assunto, já há algum tempo, você não teria tantos casos de nego fazendo cagada, nego se matando. Por quê? Cara, quer usar hormônio? Beleza. Procura um médico, acompanha, faz o rolê direitinho, do jeito que quer. Por quê? Ah, não tem dinheiro, então não faz. Não tem grana para fazer bem feito, então não faz. Continua treinando. Vai trabalhar mais, vai fazer sua grana aí. Aí a hora que você tiver condição de fazer o rolê do jeito que tem que ser feito, você faz. Mas com todo o aval da classe médica, vamos falar assim. Os caras falam assim, não, irmão, beleza, você... Vem cá, deixa eu te ensinar como que você não morre fazendo isso aí. Já que você quer fazer, a vida é sua, você vai fazer o que você quiser, você vai fazer de todo jeito. Então vamos ver como que você não morre fazendo isso aqui. Basicamente seria isso. Você entendeu? Então o grande problema que eu vejo é o cara que não é atleta. Porque o cara se lasca para poder pôr um shape e tal, para poder posar e não sei o quê. E no final ele não vai ganhar absolutamente nada com isso. Nada, nada, nada. Zero menos que zero, porque ele vai estar arrebentando a saúde Gastando dele. ainda. Entendeu? E tem muitos médicos que aproveitam disso, cara. E assim, é um relato pessoal meu. Eu não tenho problema nenhum falar que eu utilizo hormônio, eu gosto, acho... Para mim é bom, porque eu gosto de treinar pesado, minha rotina é pesada, me ajuda. Eu uso tem pouco tempo, tenho 33 anos, comecei a hormonizar com 31, depois que meu filho nasceu. Por quê? Porque eu percebi que a minha recuperação nos treinos estava ficando pior. Tipo assim, eu fazia um treino, ficava morto 3 dias. Aí foi onde eu fui buscar. Porque isso aí, sinceramente, essa parte de hormônios nunca foi curiosidade minha. Eu treino desde os 15 anos de idade, mas sempre natural, nunca procurei, nunca tive curiosidade disso daí, porque sempre treinei bem natural mesmo, então nunca procurei. Aí, a partir do momento que meu desempenho começou a cair, falei, bom, um dos caminhos é a utilização de hormônio esteroide. Beleza, vou procurar alguém para me ajudar a fazer isso aí. Cara, caí na mão de uns caras aí que eu vou te falar. E cara famoso, bicho. Cara famoso. Cara que tá na mídia aí, lá de São Paulo e tal, vai em podcast aí, os caramba. Cara, do cara, tipo assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. O cara, teleconsulta, eu acabei a consulta, dá 2 minutos, a farmácia entra em contato comigo com a minha receita. Nem eu tinha receita ainda. Eu não tinha receita que ele ia me passar. A farmácia de São Paulo entrou em contato comigo. Obviamente que a receita era 5 pau de manipulado, né? A hora que eu fui ver, tudo subdosado. A hora que eu perguntei pro cara, ele me tratou com a maior falta de educação do mundo, falando que quem sabia era ele, que não sei o quê, que se eu não quisesse fazer, eu não fazia. E outros também famosos aí, cara, porque a gente vai nas referências, né? Cara que dá te dá uma dietinha de gaveta ali, te dá uma dietinha de gaveta e tenta te enfiar o medicamento que dá mais lucro para ele. Talvez ele tenha um convênio com alguma farmácia, alguma coisa nesse sentido. Então, esse outro extremo também é muito perigoso. Você vê profissionais tentando aproveitar dessa leva dessa galera aí para poder fazer dinheiro em cima dos caras. Você entendeu? E quando eu achei um cara que fez a consultoria do jeito que tinha que fazer, na época eu não te conhecia ainda, ele não é médico. É um grande treinador aí e tal, um cara que eu respeito muito. Fiquei muito tempo passando com ele. E foi ele que me deu o caminho das pedras. Vai por aqui, se você fizer isso aqui, você vai se lascar e tal, vamos aqui, dieta, treino e tal. Me ajustou tudo que eu precisava. Então, assim, quando eu vejo caras como você, hoje a gente tem amizade e tudo, eu acho muito bom isso, cara, porque são caras que vão ajudar essa galera a não fazer as cagadas que outras pessoas estão fazendo, entendeu? É o cara que vai sentar lá no seu consultório, você vai mostrar todos os prós e os contras para ele. Porque eu acho que essa conversa precisa ser feita antes de o cara começar a harmonizar.
Não fazer do jeito que os influenciadores fazem hoje, de o cara tá usando 3 gramas por semana, vai lá e fala que não usa nada que você não tem que usar. Cara, você quer usar? O problema é seu, irmão. É seu. Se quer usar, você usa. Mas senta aqui, deixa eu te mostrar. Se você usar, você vai ter que fazer o negócio direito. Não é só o hormônio. Você vai ter que fazer uns manipulados aqui para poder não dar merda. Beleza? Se der merda, você vai ter que ter grana para poder comprar o medicamento para parar isso aqui, senão você vai se fuder muito. Entendeu? Então vai se fuder muito. Você vai ter grana para fazer isso? Vou. Mesmo você fazendo todo esse rolê aqui, ainda pode dar uma zebrinha lá na frente, dependendo do tanto que você for acelerar. Você quer fazer? Quero. Então, beleza. Você já está ciente. Ah, não, aqui para mim não dá. Aqui, eu sou um cara normal, tenho família e tal, não quero não. Vou voltar aqui, entendeu? Aí o negócio seria mais claro. Você não teria tanta cagada, vamos falar assim, na minha visão, né? Eu acho que falta conscientização de classe, né? Você vê as sociedades aí médicas que demonizam a um ponto que vira algo escracho. Bomba, tô fora. Quando você fala isso, você está pegando uma população que faz uso de uma substância e está fazendo chacota. Por exemplo, bombado não tem... tinha uma campanha desse que era, por exemplo, bombado não tem cérebro, alguma coisa assim. Desse nível, de isso fato. Aí tinha muito. Ixi. Não é tinha, tem. É coisa de um ano até atrás, hoje. até hoje. Então, assim, quando é que você vai ver, ter uma campanha falando drogadicto não tem cérebro, ou alcoólatra não tem cérebro? Isso aí não. Entendeu? Por que um uso de substância não é tratado igual das outras? Por que não é acolhido esse paciente? Exato. Por que o médico não aprende a lidar com esse tipo de paciente? Se quer ser totalmente contra, por que não ajuda, então, pelo menos, a fazer a retirada dessa medicação? Não se aprende isso. Eles não sabem retomar o eixo, não sabem como que faz a retirada, como tratar os sintomas de uma retirada. O paciente vai retirar o uso de anabólicos, ele vai ter muitos sintomas que precisam ser tratados para que esse cara não tenha uma recaída, vamos dizer assim. Porque senão o cara vai ficar mal todo esse momento, ou pior, se ele não faz essa reposição, essa retomada do eixo, ele vai ficar meses ali, depende do tempo de exposição, mas ele vai ficar muito tempo tendo muitos sintomas, tendo a sua vida ali levada à depressão de fato, sintomas depressivos e levado à depressão em muitos casos. Por que não tem esse acolhimento? Por que isso não interessa às sociedades? Tudo bem, não quer prescrever? Beleza, mas pelo menos acolher o paciente, ajudar na retirada, ajudar no acompanhamento. O paciente vai fazer isso, não quer parar? Ajuda, controla, conscientiza. Isso vai fazer mal nesse fato. Com fatos, né? Não com falácias. Questão de como isso está sendo banalizado também, o uso, aí entra num espectro que acho difícil, por exemplo, igual alguns podcasts, os caras vão e falam essas dosagens absurdas. Eu acho que a liberdade de expressão é mandatória, tá? Eu só fico um pouco receoso com o quanto isso está influenciando negativamente muita gente que quer usar hormônio. Principalmente a população mais jovem, às vezes 16 anos, até os 20. Eles banalizam, porque aí entram dois extremos. Uma sociedade fala que bomba mata. Tá o cara no podcast lá tomando 3 gramas vivo. Ele tem que entender que existe um meio termo ali. Mas aí é onde poderia entrar a medicina. É isso que eu falo. Tem alguém para pelo menos conversar. Aí que eu falo, cadê o meio termo disso? Porque um aqui é totalmente deletério à saúde, o outro aqui é totalmente radical. E aí o cara vê que os amigos estão ali usando hormônio, estão vivíssimos, estão colhendo resultados, não estão vendo colaterais, talvez estão tendo, mas não estão nem vendo, porque aí entra outro aspecto, que é a questão de querer comprar esses hormônios underground, de mercado paralelo, hormônio barato. Se der um BO ali de saúde, o cara não tem para onde ir. Vai para o SUS, aí vai chegar no médico que já não entende daquilo, não vai saber tratar aquilo, não vai saber nem investigar, na verdade. Já aconteceu várias vezes, chegar paciente que foi, às vezes, no pronto-socorro por uma queixa que não tem nada a ver com tratamento hormonal. Ele fazia tratamento hormonal, onde foi direcionado, canalizado o problema ali. Não tem um espectro ali que fosse relativo aos sintomas desse paciente. Nisso, às vezes, o paciente está sendo subtratado do que realmente tem. Entende? Entra em tantos problemas. Tem muitos médicos aí que você chega lá com a dor no pé, se você falar que você usa hormônio, o cara vai falar para você suspender o hormônio. Isso é comum, né? Isso é comum. Chega com uma ginecomastia, o médico não sabe tratar uma ginecomastia.
Assim, o exame nem se fala, não sabe nem o que solicitar, não sabe nem o que procurar avaliação. Mas é o que eu estou falando, não necessariamente precisa saber, mas pelo menos direciona. Direciona para quem entende, para quem pode ajudar esse paciente. Bom, aí, Bruno, falando um pouquinho agora sobre dieta alimentação, né? É possível ter bons resultados só com hormônio e sem dieta? Só com hormônio sem dieta? Dificilmente vai colher alguma coisa. Pensando em emagrecimento, o que é fundamental? Déficit calórico. Então, o gasto energético do dia, da semana, principalmente, porque às vezes compensa um dia no outro, mas isso tem que ser calculado, né? Para emagrecer, a gente tem que ter déficit calórico, a gente tem que ter mais gasto energético do que consumo. Então, aí já entra. Não necessariamente ele tem que fazer dieta, tudo bem, mas uma reeducação alimentar, boas escolhas. Pelo menos ter ali uma noção do que está comendo, em quantidades também. Mas vamos pensar em ganho de massa muscular. Ele precisa ter um superávit, ou pelo menos estar em uma dieta normocalórica, que seria a mesma quantidade se consome e se gasta, tendo um estímulo do crescimento muscular. Porque quando a gente pensa em crescimento muscular, uma das principais sinalizações vai ser mTOR. A gente precisa ter essa sinalização para ter o crescimento dessas fibras, para ter aumento, para ter hipertrofia. Então, a gente tem que ter um aporte proteico ideal, a gente tem que ter até um aporte de carboidratos ideal. Diferentes tipos de pacientes vão se beneficiar mais de um aporte maior de carboidrato ou de gordura, de um aporte maior de proteína ou de carboidrato. Todo esse manejo depende muito de várias individualidades de cada paciente. Às vezes um paciente que é mais resistente à insulina, um paciente obeso, ou às vezes uma paciente que tem síndrome do ovário policístico, ela vai se beneficiar tendo uma quantidade de carboidrato menor, mesmo tendo o mesmo peso que outro paciente. Isso tem que ser bem planejado. É possível ter resultados sem ter um plano alimentar? Se treinar, ainda mas assim, vai estar desperdiçando muito saúde, desperdiçando muito tempo, desperdiçando muito treino. Não necessariamente uma dieta calculada, mas pelo menos uma melhora dos hábitos, saber o que está fazendo, ser direcionado a ter melhores escolhas, a ter, ali vamos falar, priorizar proteínas. Estou dando alguns exemplos, né? O hormônio não faz milagre. O hormônio ele foi feito para tratar algumas condições. Quando a gente pensa num paciente ou numa paciente, por exemplo, que tem osteoporose, osteopenia, que é a perda de massa óssea, perda de massa muscular, teve isso pelos anos, vamos falar de um paciente idoso, um ou uma, né? Esse hormônio vai fazer uma ajuda nessa construção de músculo e de osso? Sim, até certo ponto, que não é muita coisa. Por quê? Porque teve desmineralização óssea, porque com o passar da idade a gente aumenta a degradação proteica e diminui a síntese, ou seja, fica mais difícil criar tecido muscular e proteínas no geral, e fica mais fácil perdê-los. Então a gente já sabe hoje em dia pela literatura, por exemplo, que um idoso, o consumo proteico dele, em grama-quilo, vamos dizer assim, ele necessita ser mais alto do que de um paciente mais jovem, porque ele tem esse desbalanço aí da construção proteica. Então, assim, o hormônio tem esses tratamentos, vamos falar ali 10% de ganho de peso, às vezes, de um paciente desse que tem osteopenia ou osteoporose. Sim, mas ele não vai ser milagre, ele não vai servir ali de combustível para alguém que tem uma dieta mal planejada. Ele não vai tirar esse paciente da mediocridade, vamos dizer assim, de estar fazendo tudo na mediocridade, no termo realmente de mediocridade, né? Aquele mediano. Ele não vai tirar aquilo, acelerar essa pessoa. Isso não. Entendi. Queremos dizer que a gente pode falar então que, assim, querendo ou não, a dieta ainda é fator fundamental para que você consiga ter uma boa saúde e uma boa estética. Isso é fato. É básico. E aí que eu acho que as pessoas se perdem mais, porque ontem escutei um negócio interessante. O cara falou que existem mais milionários no mundo do que pessoas com abdômen definido. Porque no final do dia, a dificuldade principal do ser humano é enfrentar as suas dificuldades comportamentais para lidar com a perda de peso. Mas pra você ser um milionário também, você tem que fazer o rolê, irmão. Não, mas eu achei interessante. Foi legal para trazer o tema. Eu achei interessante porque você lidar com a sombra interna é muito difícil. E muitas vezes a alimentação está ligada a uma sombra interna. Uma dificuldade, uma composição alimentar, uma
alguma coisa que a pessoa usa aquilo como uma forma de compensar alguma outra perda. Gatilho. Né? Dentro da terapia, a gente vê isso de várias formas. E aí é difícil o cara conseguir lidar com isso. Então, quer dizer, não existe resultado sem dieta. Fato. Assim, pelo menos um planejamento alimentar, né? Quanto mais ajustado, quanto maior for a adesão à dieta, mais resultados, mais vai colher os frutos ali de todo o restante do cenário que está sendo feito. Assim, é porque dieta entra numa subjetividade do que é para alguém, do que é para outro. É ter algo regrado todos os dias ou são escolhas positivas? Com escolhas positivas, mesmo sem pesar a sua alimentação, mesmo sem ter ali certinho o que você vai comer, você consegue ter uma evolução. Vamos falar da dieta mediterrânea, por exemplo. Uma dieta que tem boas escolhas alimentares. Tendo uma dieta dessa, tendo um treinamento, você vai ter melhora da saúde, vai ter melhora da qualidade de vida, vai ter melhora da estética corporal? Sim. Mas é a mesma coisa da questão de construção muscular. O esporte que, vamos dizer assim, é o esporte ouro para construção muscular é a musculação. Tá, os outros, por exemplo, a musculação é a base de todos os esportes, né? Então, assim, é o que vai promover mais isso. Do mesmo jeito que uma dieta adequada pro paciente vai ser ali o padrão ouro de tratamento para ele. Ele pode ter resultados comendo intuitivamente, tendo boas escolhas? Sim, muita gente tem. O padrão ali de vida saudável é completamente alcançável isso. Agora, quando quer chegar em outro nível, quer construção muscular, quer estar sempre evoluindo, o intuitivo dificilmente vai ser o suficiente. Você falou um negócio legal aí, que é a questão da individualidade, né? Hoje, se o cara não sair daquelas dietas de gaveta, né, que eu falei agora há pouco, que é a mesma dieta para todo mundo, não vai, cara. Tipo, cada paciente ele tem uma resposta, cada paciente ele tem uma rotina. Não adianta, por exemplo, você pegar um mega empresário, o cara totalmente atarefado, você colocar para ele comer amêndoas australianas, depois ele come não sei o que, e depois 50 gramas de feijão, 50 gramas de abóbora, 50 gramas de chuchu, 50 gramas de... Cara, o cara não vai dar conta de fazer, entendeu? Não vai dar para fazer. Quando malemar, o cara vai comer um arroz com frango ali, correndo, e é isso que tem para hoje. É o que tem. Entendeu? E você bateu nesse ponto da individualidade também, que é muito, muito importante isso daí, cara. Tanto em relação à rotina, quanto em relação às escolhas alimentares. Como você falou, tem gente que, por exemplo, vai se dar bem com jejum intermitente, não comer de manhã. Para esse paciente, às vezes, não causa uma fome muito aumentada no restante do dia. Tem gente que, se não comer de manhã, no almoço vai comer o triplo. São perfis diferentes. As escolhas dos nutrientes, mesma coisa. O paciente que tem uma resistência insulínica, tem, por exemplo, uma glicemia, uma glicada mais alta, a gente tem que ver aí como é que está essa questão do carboidrato na dieta dele, como que você vai se comportar tendo mais proteína e mais gordura. Ou então, alguns fitoterápicos para ajuda a manutenção disso. Às vezes, medicações, quando necessárias. Dieta de gaveta não serve para nada, além de criar falsas expectativas, né? Que essas dietas da moda. Sim. Dificilmente vai ser boa para uma pessoa que vive um estilo de vida totalmente diferente. Às vezes uma modelo do Instagram ali, ela vive para aquilo. Ela segue a dieta do jeito que for cravado para ela. Chega e, se forem 6 refeições, são 6, se forem 4, são 4. Vamos falar um empresário. Às vezes um empresário, 6 refeições é totalmente inviável. Às vezes para 4 é difícil, 3 encaixa melhor. Às vezes o outro sente fome mais vezes no dia. Às vezes ele tem mais fome à noite. Às vezes entra no aspecto de compulsão alimentar. O que tem que ser tratado nesse caso? É só a compulsão? O que é o gatilho disso? Qual que é o tratamento para esse paciente? É um paciente que tem compulsão e é obeso? É um paciente, às vezes, que deixou um vício e por conta disso está tendo essa compulsão? É um paciente que é ex-bariátrico e tem esse mecanismo de compulsão por conta disso? São aspectos totalmente distintos, devem ser tratados com individualidades e que, assim, eu duvido muito que entre todas as dietas prescritas por mim e minha equipe tenha alguma que seja igual à outra. Não vai ter. A gente faz um cálculo ali, qual que é a taxa metabólica basal, como que é esse gasto energético desse paciente,
como que ele se movimenta, quantas vezes na semana ele treina musculação, quantas vezes outros esportes, quantas vezes cardio, o que ele trabalha? Ele trabalha sentado o dia inteiro ou ele trabalha igual um personal ali, andando, levando peso? Às vezes é um servente, às vezes é um cara que está se movimentando na fazenda. São perfis que parecem que são totalmente distintos. Vai variar muito o cálculo energético de um paciente desse para o outro, mesmo que eles tenham o mesmo peso. E aí não tem como a dieta deles serem iguais. E a qualidade do emagrecimento, Brunão? Se você puder falar um pouquinho para nós, por quê? Eu vejo muito a galera presa em balança. O cara quer fazer um projetinho ali e tal, não sei o quê. Eu tô com 90 quilos, quero chegar em 60. E chega, cara, chega. E ele vai num profissional aí das dietas de gaveta, o cara vai mandar ele comer alface e carne só e beber água. Chega. Só que aí no final das contas, o cara vai perder massa muscular, vai perder... Você vai olhar pro cara e tá parecendo um doente, um anêmico, tá amarelo. Mas ele chegou nos 60 quilos, então para ele tá tudo certo. O quão é importante não só o quantitativo do emagrecimento, mas o qualitativo também. Porque muitas vezes a pessoa emagrece subindo o peso. Vamos falar assim. Ela emagrece e o peso sobe. Ela muda a composição, né? Ela exatamente. Visualmente ela está mais magra e o peso na balança ela subiu. A gente não deve se prender ao número da balança absoluto. É o que eu sempre falo em questão de avaliação física. Vamos falar de uma Embody, que é um método de bioimpedância, que desde que seja ali respeitado a metodologia para se fazê-la, é bem precisa. Ali a gente vê o que esse paciente tem de gordura, o que ele tem de massa muscular, o que ele tem do restante de massa livre de gordura. Ali a gente consegue parametrar melhor a evolução desse paciente, além do peso bruto na balança. Quando a gente pensa, eu sempre gosto de frisar isso, às vezes chega paciente que quer milagre. Eu não sou aquele médico que vai promover um milagre. Porque essas estratégias terroristas, vamos dizer assim, que é juntar ali 4, 5 medicações como um protocolo para todo paciente que chega ali querendo emagrecer, é totalmente insustentável. Paciente que perde 30 quilos em um mês, meu amigo, você pode saber, ele vai retomar esse peso, se não mais do que isso. Porque o que eles fazem geralmente? É fazer um mecanismo de superinibição da fome, metabólico. Esse paciente vai perder muita massa muscular, vai perder muita água e gordura junto, porque ficou numa restrição absurda nesse tempo. Enquanto tinha controle ali das variáveis, seja da fome, seja psicológica. Mas e aí? Esse paciente vai viver sempre dependente de todas essas medicações, de adrenérgicos, anfetaminérgicos, também compostos metabólicos. Então, assim, esse paciente vai ver um milagre ali, vai ficar satisfeito no mês seguinte, nos 2 meses seguintes, mas para a vida, ele não vai levar aquilo ali 3, 4 meses depois, 6 meses depois. Eu sempre prego, não tenha tanta pressa. Lógico, o que motiva é o resultado. Então, eu sempre falo também, se for usar um tratamento medicamentoso, se for indicado, entra com tudo, entra de cabeça, porque a primeira vez que a gente trata é a melhor resposta da medicação. Eu sempre falo, ó, faça para que essa seja a sua última vez. Faça com que essa seja a primeira e última vez que você precisa tratar esse quadro seu, de perda de peso, de obesidade. Que daqui para frente seja manutenção disso ou até mesmo uma virada de chave para ganhar massa. Porque a gente tem que ter um foco, perda de gordura ou massa. Um foco, não que um não leve a outro. Mas eu prefiro ali uma paciente que às vezes perdeu 10 quilos em 3 meses, que é um resultado ótimo, já é um resultado excepcional, mas que essa paciente perca aos poucos, em médio prazo, que ela não tenha esse reganho, que aquilo ali seja levado para a vida, que não seja só os controles ali de sistema nervoso central, de apetite que estão causando essa perda de peso, mas sim que tenha uma readaptação ali dos hábitos de vida, de treinamento, de qualidade nutricional. Essa paciente entenda a necessidade disso, dessa mudança, para que a médio e longo prazo ela não venha a ter esse reganho de peso, para que ela venha a ter outros objetivos, que seja ganhar massa muscular, que seja melhorar mais esteticamente, que já despreocupe ali das questões laboratoriais, que a obesidade, que o ganho de gordura traz. Jamais vai chegar um paciente para mim, eu quero engordar, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, senão não serve. Então procura outro.
E tem muito, né? Desse... Tem quem procura. Eu tive pacientes, né? Isso acontece, eu tenho certeza com todos os colegas que também são sérios. Chegando perto do carnaval, então nem se fala. Né? Não, procura de um milagre, né? E assim, eu tenho pacientes que, meu amigo perdeu tantos quilos em um mês. Eu falo para ele, tá, mas como é que foi essa composição dessa perda? Foi a primeira vez que ele usou medicação, mas esse paciente treina. Vou dar um exemplo real, né? Sem nomes lógicos. Ele está sentindo... O paciente chegou, fez o tratamento, tinha perdido coisa de 3 quilos. Falou, nossa, mas está muito pouco. Meu amigo perdeu 10 ou 12, não sei. Eu falei, perdeu 12? Tá, mas foi a primeira vez que ele usou a medicação. Desse paciente meu já não era, é uma variável. Esse paciente, amigo dele, estava com dor nas costas. Então, assim, com certeza teve uma perda muscular significativa porque não teve mudança dos hábitos. Provavelmente o médico dele não estimulou isso. Jogou tudo no remédio. Jogou tudo no remédio. O quanto disso que foi massa? O quanto disso que foi água? Que ficou mascarado, parecendo ser gordura? Quanto disso que vai ser sustentável? O que foi mudado ali na vida desse paciente para que ele continue perdendo peso e se mantenha assim? Entendeu? A gente não avaliou ali nesse cara como é que foi o ganho de massa, por exemplo. Porque tem que ser levado em conta. O que disso foi gordura? O que disso que vai trazer ali perda de qualidade de vida? E hoje também tem muitos medicamentos que o pessoal está gostando bastante, né? Exemplo, Saxenda, Ozempic, Mounjaro. O que você fala desses medicamentos, Bruno? Cara, assim, quando bem indicados, eles são muito bons no tratamento da obesidade, principalmente, na perda de peso quando é necessária. Um problema é realmente a descriminalização das medicações. A pessoa consegue comprar sem receita, muita gente já chega tendo tomado por conta própria, não sabia nem como tomar, viu na internet. Aí é o que eu falo, o primeiro efeito da medicação, você já queimou, usando errado. Quando bem indicado, na verdade, ele vai auxiliar demais no emagrecimento de quem realmente precisa. São medicações que realmente são muito tecnológicas em questão de segurança, na balança ali o custo-benefício, quando bem indicadas. Saxenda tem uma dificuldade de seu uso diário, mas alguns pacientes vão se beneficiar mais dela por alguns motivos, seja uma compulsão alimentar noturna, por exemplo. O Ozempic, a gente entra ali na facilidade. É o mesmo composto da Saxenda, que é a semaglutida, mas o uso é semanal. Eu tive paciente, por exemplo, que não sabia disso, tratou com um médico antigo. Um problema era agulhada todo dia, mesmo pequena. E aí, quando viu a facilidade, aquilo ali melhorou muito a adesão ao tratamento dela. E agora chegando, por exemplo, o Mounjaro, que é a tirzepatida, medicação que está vindo. Prometem que seja até o final do ano, né? Mas, por exemplo, enquanto o Ozempic promete ali uma perda de peso de até 13%, o Mounjaro chega até 26% em estudos longos. Por quê? Porque ele tem ação dupla. Enquanto o Ozempic, Saxenda, a semaglutida em si é um análogo de GLP-1, ele também é um análogo de GIP. Então ele tem duas ações ali que vão fazer controle metabólico desse paciente. Mas eu sempre falo, obesidade dificilmente eu trato com uma medicação só já. Por exemplo, dificilmente vai ser só o Ozempic, quando é uma obesidade real. Porque geralmente tem gatilhos. Isso a gente está falando de obesidade, né, Bruno? Não é obesidade. O cara que vai fazer o projeto em verão, né? Perfeito. Mas é uma coisa que, assim, o paciente chega, ele faz uso também e quer orientação porque não vai parar, eu prefiro orientar como é o modo certo, o modo menos danoso, ver se ele não tem contraindicação, do que a gente deixar ele usar ali as escondidas sem saber o que está fazendo. Porque eu sempre falo, o tratamento ele tem início, ele tem meio, tem fim, e ele deve ser tratado assim, por etapas. Porque fazer a retirada abrupta é o que causa aí rebote, né? Reganho do peso, na maioria dos pacientes que tem esse reganho. É a má condução do tratamento. E aí, eu vou até puxar a sardinha para o seu lado um pouco agora, Marco Túlio, para a questão do... Porque esses remédios, essas medicações, elas são, na verdade, a pílula milagrosa que o cara quer. Exatamente. E aí você já entra naquela questão que o cara ele não quer assumir compromisso, ele não quer ser responsável pelo resultado dele. Como que você... Porque esse cara você tem que tratar a cabeça dele primeiro, né? Eu tenho um amigo que ele é cirurgião bariátrico. Ele fala para mim que assim, eu troco muita ideia com ele sobre isso porque a gente fala muito sobre essa questão da mental, né? E ele fala que o único tratamento que ele pede para os pacientes deles não abandonar é o acompanhamento psicológico.
Porque no final do dia o cara usa isso tudo para poder ter resultados rápidos e não se comprometer com o que de fato tem que ser feito. O cara está fugindo do compromisso. E ele usa isso para poder compensar os maus resultados que ele já teve, né? E busca isso para poder ter resultados imediatos. Né? Tudo isso, a gente sabe bem, a gente estudou para isso, mas tudo isso 100% vinculado a problemas comportamentais, problemas de compensação. Né? Ou o cara usa isso como subterfúgio, mas ele poderia estar fazendo isso também com outro tipo de droga, com alcoolismo, tabagismo, é o mesmo princípio. Né? E até onde essa busca pela imagem perfeita, vamos falar assim, é uma questão do cara não se afirmar. Tipo, o cara... Eu sei que é 100%, né? A gente sabe a resposta. Mas eu digo assim, onde que está o problema muitas das vezes? Porque geralmente o cara que faz isso é o cara que não se garante, vamos falar assim. Ele quer um resultado rápido, porque ele vai ter que ir numa festinha, ele vai ter que ir no carnavalzinho, ele vai para a praia e tal, e ele não tem autoconfiança suficiente para poder ir daquele jeito, então ele precisa buscar uma armadura, vamos falar assim, uma bomba de fumaça para ele poder tentar ser o fera ali dentro daquela situação. O ser humano ele anda em tribos, né? Então, se o cara não fizer parte da tribo, ele não encaixa, ele não serve. Então, ele usa isso para poder fazer parte da tribo. Só que, quando a gente olha o que está por trás disso, muitas vezes é falta de pai. É falta de pai que dá a autoconfiança que a criança precisa. Falta de energia, pai, né? Falta de energia paterna. Isso é sempre bom a gente explicar. Eu falo falta de pai. É comum a gente falar isso, mas às vezes para o pessoal fica estranho. Falta de energia paterna. Falta de um pai que seja presente de fato, que tenha feito a diferença na vida daquela pessoa. É isso que eu quero dizer. Ou de alguém que tenha feito esse papel. Exatamente. Então, essa ausência masculina gera esse tipo de imagem assim, completamente bagunçada. Né? O cara não consegue, não tem referências boas nem dele mesmo. Ele não consegue enxergar qual que é o padrão dele. Não, cara, como é que eu quero ser? Onde eu quero chegar? E o cara, muitas vezes, ele já está num patamar muito bom, só que ele não consegue parar. Por quê? Porque existe algo por trás que eu preciso estar sempre compensando e sendo melhor para alguém. Para quem que ele está sendo melhor? Para ele, com certeza não, né? Quem que não aceitou ele no passado? Quem que faltou no passado dele? Um aspecto interessante disso que você está falando, a falta da energia paterna, a gente vê na psiquiatria o quanto a negligência familiar, má aceitação dos pais, às vezes aquele paciente, vamos dizer assim, aquele indivíduo que não teve realmente a presença paterna, o quanto isso aumenta a incidência de alguns transtornos de personalidade até. Existem alguns transtornos que têm maior incidência nesse público que teve, foi abandonado por pai, por mãe, público que sofreu violência desses também. Uhum. A gente vê que tem maior incidência nisso e com isso a gente consegue ver, lógico, tratando do ramo psiquiátrico, mas todos nós, no fim das contas, temos nossas necessidades, nossas falhas, mas a gente vê até na medicina tradicional, digamos assim, o quanto isso influi na construção de caráter, na construção de escolhas, da construção da personalidade, tratando-se ali de personalidade, não vou falar normal, mas uma personalidade padrão e uma personalidade com desvios. Isso é fato. A gente vê que realmente pode fazer uma falta danada e como o próprio Gabriel disse, às vezes não é a falta de ter um pai que deixou essa pessoa ser assim. Se teve alguém ali que fez esse papel, que conseguiu suprir as necessidades, às vezes é o suficiente. Muitas das vezes é suficiente, sim, mas muitas das vezes também a gente vê alguns transtornos aí com indivíduos que tiveram essa falta. Que você falou um negócio que é importante ressaltar também, né, Gabriel? Não é só a presença da energia paterna, a presença da energia materna. É uma presença saudável. Sem dúvida. Né? A presença saudável. É para a pessoa conseguir crescer, e quando eu digo crescer, desde quando ela é criança, ela crescer de fato e amadurecer, tendo boas referências por trás dela. Isso gera, cara, isso faz uma diferença brutal na vida do ser humano. Faz. Brutal. Toda a diferença, né?
Porque ela vai, quando ela se tornar adulta, nada mais é do que o reflexo das referências que ela teve. Né? Exatamente. E aqui, mais uma vez, reiterando, a gente não está falando da presença do pai biológico ou da mãe biológica. São energias que têm que vir de algum lugar, de alguma pessoa. Esse papel pode ser feito por um tio, por um professor de arte marcial, por alguma referência que ele tem ali próximo. Brunão, cara, eu tô com uma pauta gigantesca aqui para a gente conversar ainda, mas nós já estamos caminhando, ou já passamos, né, de 2 horas de podcast. Então, vamos dar uma encerrada por aqui. Com certeza você vai vir mais vezes. Eu acredito que mais umas 2, 3 ou 10, porque esse assunto a gente gosta bastante. Extenso. Vai render pra caramba. Te agradecer primeiramente pela disponibilidade. Desde o primeiro momento que eu te convidei para estar aqui, você se pôs totalmente à disposição. E deixa seu recado aí no final do podcast, pessoal. Dá suas redes sociais, seus contatos. Perfeito. E faz um fechamento aí para a galera. Eu que agradeço vocês, primeiramente, né, pela oportunidade até de elucidar muitas questões aí, porque eu gosto disso também. De deixar claro um ponto de vista que muitas das vezes não é esclarecido para pessoas que precisam dessas informações. Mas, assim, mesmo que fosse um tema que não tivesse nada a ver, já estaria pelo convite de vocês, já estaria aqui, né? Top. Agradeço nesse quesito. Quanto aos temas, na verdade, tratados aqui, qualquer dúvida que surgir, pessoal, tem esses sintomas, às vezes acredita que pode ter uma melhora de qualidade de vida, procurando ali as referências aí, do que pode ser melhorado em questão de testosterona, o que pode ser ou não sintoma da falta dessa testosterona, às vezes falta de ânimo, de disposição, também não seja somente hormônios em si, a gente tem outras causas para serem investigadas. Tendo entendimento dessas principais causas, eu já as englobo na anamnese, então meus pacientes jamais sairão ali com uma prescrição desnecessária. Rasguei. Tudo certo. Então, assim, procure ajuda. Caso você realmente tenha sintomas, veja que há necessidade de melhora de qualidade de vida, necessidade de estar avançando nos outros aspectos que a gente tem, além de estética somente. Muitas das vezes isso pode estar bloqueando sua vida em questões emocionais, em questões ali de relacionamento, questões de progressão de cargos. Então, eu estou sempre de braços abertos para acolher desde aquele paciente que realmente tem uma necessidade de tratamento, quanto aquele paciente que faz um uso inadvertido, entendendo ou não os riscos, mas eu abraço todos ali de forma a reduzir danos ou de forma a tratá-los. Meu Instagram é @Dr. Bruno Urzedo, o site drbrunourzedo.com.br. E é isso. O que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição, minha equipe também. A gente está a postos para tentar desconstruir esse preconceito que existe em tratamentos hormonais, desconstruir também muitos tratamentos de emagrecimento, por exemplo, que são muito mal feitos por não prezar a saúde e a longevidade do paciente, performance no geral também. Muitas das vezes fica muito subtratado o que pode ser feito aí para um paciente para melhora de rendimento, seja na musculação, seja no ciclismo, seja maratonistas. Eu atendo todos esses públicos de esportes também. E aí eu agradeço novamente a oportunidade de vocês de estar aqui falando. Boa. Espero estar aqui novamente. Com certeza. Vamos ter muito tema ainda para abranger, com certeza. Vamos demais. O papo é longo. Temos que marcar um treino depois, inclusive. Também. Você que está me devendo. Arthur, obrigadão mais uma vez, meu irmão. Valeu. Mais um aí. Bom demais. Guerreiro, guerreira, que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo se você gostou, se achou interessante, se achou importante a conversa que nós tivemos aqui. Se inscreva no nosso canal para dar aquela força para nós. Um grande abraço e até a próxima.